Olá, amigos da TVL, está começando mais um programa. Na próxima meia hora vamos falar de esportes e o nosso convidado hoje é o Marcelo Mabilha, técnico do Clube Atlético Metropolitano. Para muitos dos senhores que nos acompanham aqui, o nome já é familiar porque ele foi atleta profissional, passou por grandes clubes como o Grêmio Internacional, Corinthians, jogou aqui no estado também pelo Criciúma, enfim. Mabilha, é um prazer tê-lo aqui no programa. Eu que agradeço pelo convite e falar de futebol é sempre muito interessante, ainda mais uma Copa do Mundo que acabou de ter o seu fim, o seu ciclo. Então a gente está ainda muito vibrante com isso, que foi uma grande competição. Pois aí a França conquistou bicampeonato mundial nessa final do domingo, né? Uma final que fazia tempo não acontecia com tantos gols, foram 6, né? Na vitória francesa sobre a Croácia por 4-2. A França conquistou o título de maneira justa ou você faz alguma ressalva? Olha, nós estamos tendo a oportunidade de acompanhar uma grande transformação no futebol mundial. Essa Copa do Mundo deixou sinais bem claros de que isso vem acontecendo. A Itália nem para a Copa conseguiu se classificar. Na primeira fase já tivemos candidatos ao título sendo eliminados, como a Alemanha, atual campeã do mundo, até ontem. E Argentina, Portugal, com suas estrelas indo muito abaixo daquilo que a gente esperava. E nós brasileiros também vendo frustrado o nosso sonho de mais uma conquista, porque a nossa seleção não desempenhou um bom futebol. Então acho que a França mereceu, porque chegou melhor preparada que os outros. É um torneio, e dentro de um torneio a gente não tem tempo de recuperar atleta, não tem tempo de recuperar o jogador emocionalmente. E acho que os sul-americanos sempre chegam um pouco abaixo no que diz respeito ao lado emocional, a estrutura, né, do homem, não só do atleta, para esses jogos extremamente decisivos, que é o que a gente encontra, principalmente nesse nível de competição. Pois é, a França manteve uma certa regularidade na competição, foi um time de conjunto e de consistência, e com alguns jogadores, né, como o Griezmann, esse menino que acabou fazendo o gol e que poderia ter sido até escolhido bola de ouro, mas acabou que foi o croata, né, Modric, e ele levou a bola de prata. Mas a gente viu uma Croácia aguerrida, determinada, um futebol que nos empolgou da Bélgica. Alguém mais poderia ficar ali entre os melhores? Não. Olha, Argentina e Portugal são seleções que têm jogadores extraterrestres, né, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi. O Messi ainda joga numa seleção mais competitiva, com jogadores mais qualificados ao seu lado. O Cristiano já não tem tanto isso, é uma estrela solitária dentro de uma seleção que não tem muita tradição no futebol mundial. Acho que o desempenho deles foi de acordo com as seleções que eles estavam representando. Não, em momento algum da competição jogaram partidas, seus países jogaram partidas que pudessem candidatar essas seleções ao título. O Brasil dependia muito do Neymar. O Neymar foi se recuperar muito perto da Copa do Mundo, a lesão mais uma vez o atrapalhou. Temos esse problema emocional que sempre pesa muito para o lado da nossa seleção. Um país que parece que vai ter seus problemas todos resolvidos de educação, segurança e saúde pública se uma seleção ganhar uma Copa do Mundo, e não é isso que vai acontecer. É apenas um jogo de futebol em que os jogadores são seres humanos e podem errar e podem estar vivendo um mau momento, como foi no jogo da Bélgica, em que o Brasil no primeiro tempo foi totalmente dominado e em 45 minutos viu seu sonho ir por água abaixo, porque não conseguiu se recuperar no segundo tempo, porque a Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo das seleções defensivas, dos jogadores defensivos, dos sistemas táticos que predominantemente trabalharam em cima da defesa, da organização defensiva. E aí todas as equipes que tiveram dificuldade de propor jogo, e o Brasil, Argentina e Portugal tiveram isso mesmo com jogadores acima da média, encontraram dificuldades. Já a França tem no seu quarteto do meio para frente jogadores que chegaram num bom momento, que taticamente uma equipe que manteve um padrão que é um dos mais usados hoje em dia, 4-1-4-1 variando para 4-2-3-1. Então acho que é merecido e nós precisamos entender que o futebol evoluiu muito a questão do treinamento, a questão da formação dos jovens, né? E países de primeiro mundo, por mais que a gente seja a única seleção que tem o hepta, países de primeiro mundo
começam a levar vantagem, porque tem nos seus atletas atletas com um cognitivo muito mais alto, jogadores que acabam de estatura, o ensino fundamental, o ensino médio, estão cursando faculdade, e nós aqui temos no Brasil, na sua maioria nas categorias de base, jogadores que não acabam a terceira, quarta série do ensino fundamental, ao longo da sua carreira, têm um entendimento muito menor do que representa uma fisioterapia, uma nutrição, uma questão psicológica, cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde. Então a gente tem muitos jogadores de futebol ainda no Brasil, poucos atletas profissionais, enquanto a gente não entender que o futebol vive uma transformação e que seleções sem talento nenhum, mas e com muita vontade, com muita determinação, com muita organização, com muito planejamento, conseguem num torneio desse nível ter um desempenho muito acima daquilo que as pessoas antigamente costumavam ver. Eu queria só fazer uma ressalva ainda sobre a França, e você é treinador, tem propriedade ainda mais para falar sobre isso, que me pareceu um time compacto, aproximando a linha de defesa ao meio de campo e, por sua vez, ao ataque. Essa compactação, jogando muito próximo uma linha uma da outra. Agora, que legado tático a Copa deixou? A Copa do Mundo deixa um legado tático da intensidade, da velocidade, da potência. Jogadores de estatura muito alta, sendo potente, sendo veloz, sendo técnico. Se a gente for pegar a nossa seleção do meio para frente, os jogadores, todos eles muito técnicos, muito bom no confronto individual, muito bom no controle da bola, mas fisicamente levaram desvantagem num jogo em que as outras equipes propõem se defender. E é uma Copa do Mundo que deixa também como legado essa questão do emocional. A França deixou bem claro em seu discurso que quando perdeu a Eurocopa dentro de casa, se preparou emocionalmente para vir para essa Copa do Mundo. Lá atrás, aqui no Brasil, na Copa do Mundo do Brasil, a Alemanha fazia yoga durante sessões de treinamento. Os alemães tinham a possibilidade de ficar com seus familiares em véspera de jogo, ou seja, está caindo por terra, que a concentração é importante, a concentração ganha jogo. A concentração tem que estar dentro do atleta em todos os momentos do seu dia, em todos os momentos do seu treino, para ele entender que ele depende do seu corpo e que a sua carreira e o seu sucesso depende de toda atitude que ele toma no seu dia a dia, desde o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta. Então, é uma Copa do Mundo que está mostrando para nós, brasileiros que defendemos a parte técnica, que a parte física, hoje em dia, os comportamentos do jogo, eles estão sendo tão importantes quanto a parte técnica. Mabília, você está naquele grupo que defende a permanência do Tite como técnico na continuidade dos trabalhos da seleção. Você chegou a trabalhar com o Tite já? Não, o Tite, enfrentei ele quando ele trabalhava no Grêmio e eu era jogador do Curitiba, enfrentei ele quando ele trabalhava no Caxias e eu era jogador do Juventude. Eu faço parte da FBTF, que é a Federação Brasileira dos Treinadores de Futebol, e a FBTF soltou uma nota semana passada já em que todos nós apoiamos a continuidade do trabalho do Tite, de toda a sua comissão técnica, do Edu Gaspar, que é o diretor executivo. O problema da nossa seleção brasileira não está na parte técnica, está na parte administrativa, que nossos comandos, né, todos eles estão presos e sendo investigados por corrupção ou nem podem sair do Brasil. O voto em que o nosso coronel deu comprometeu bastante as questões políticas, né, de uma seleção que a gente sabe que já tem todas as suas dificuldades em chegar a uma Copa do Mundo preparada, porque a pressão no Brasil é muito grande, né? O futebol esconde, mascara muitas coisas da nossa sociedade. Então nós apoiamos sim a continuidade do Tite. Nós estamos buscando em Brasília o reconhecimento da nossa profissão, que não existe, não temos ainda uma PL aprovada. Esperamos que a Lei Caio Júnior ela possa ser aprovada o mais rápido possível para que nós tenhamos amparo jurídico na nossa profissão, que é uma profissão hoje em dia que a gente fica muito refém de determinadas coisas que acontecem. Pois é, esse projeto de lei, né, que justamente dá homenagem ao saudoso Caio Júnior, né, falecido lá naquele acidente aéreo com a Chapecoense, é a forma de regularizar, de regulamentar a profissão dos treinadores no Brasil. Mabília, você falou do Curitiba, no Juventude, por onde jogou, mas começou lá no Grêmio, passou pelo Inter, Corinthians. Me fala um pouquinho da tua carreira como jogador de futebol. Olha, fui um atleta que eu fui formado no Grêmio, 10 anos de clube, fiquei no Grêmio dos 10 anos de idade até os 20. Joguei 3 anos no profissional do Grêmio, um momento difícil em que o Grêmio caiu para a segunda divisão.
um jogador jovem, começar numa equipe grande, passando por esse momento é complicado. Depois rodei bastante pelo Brasil, joguei em Corinthians, Fluminense, né, Curitiba. Joguei 7 brasileiros da Série A por equipes diferentes, 2 brasileiros da Série B e tive a oportunidade de jogar fora do país. Olha, estamos vendo aqui um gol que você marcou. Isso é um campeonato gaúcho. Campeonato gaúcho. Essa partida eu fiz 3 gols, a gente goleou por 6-1. Era uma época ainda em que a dupla Grenal, quando enfrentava as equipes do interior... Isso faz um tempinho, né? Faz um tempinho. E aquilo ali eu estou mandando um abraço para minha família, que sempre estava toda presente no estádio, já que eu sou gaúcho de Porto Alegre, mesmo da capital. Essa época era uma época em que a dupla Grenal tinha muita facilidade para ganhar das equipes do interior. Hoje em dia, as condições de trabalho nas equipes pequenas, elas estão muito grandes, com fisiologista, com fisioterapia, com academia, com análise de desempenho, com tudo aquilo que um atleta precisa de suporte. E as equipes do interior estão cada vez dificultando mais para os grandes clubes, como a gente viu na Copa do Mundo, proporcionalmente, as equipes de menos tradição, tendo um desempenho muito acima de outras equipes que chegaram à Copa do Mundo como candidato ao título. Pois é, o Tite chegou a ser campeão gaúcho pelo Caxias, depois Juventude foi campeão. Agora o Brasil decidiu esse ano, né, com o Grêmio. E você, além de jogar aqui no Brasil, jogou lá fora também, né? Sim, eu tive a oportunidade de jogar no Jubiluata do Japão. O professor Luiz Felipe Scolari, na época, pediu a minha contratação. Uma experiência interessante a nível cultural, porque morar no Japão é bem diferente daquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil. Conviver com os profissionais que lá eu convivi, que na época os estrangeiros eram o Dunga, o Adilson Batista, treinador também, ex-jogador, e o Totò Schilatti, que foi goleador italiano, que foi goleador na Copa do Mundo de 90. Os 3 estrangeiros que jogavam eram eles, eu era o 4º estrangeiro, na ausência de um deles, eu preenchi o espaço. Então foi uma experiência muito interessante e espero futuramente trabalhar no Japão como treinador, para poder ter a possibilidade de ficar 1 ano lá. Eu fui para o Japão com 4 anos de contrato, mas acabei voltando com 7 meses, porque a minha ex-esposa estava grávida do primeiro filho e a gente ficou muito receoso de ter esse filho no Japão devido aos costumes. Enfim, a gente acabou vindo para o Inter de Porto Alegre, recebi uma proposta para o meu filho também nascer no Brasil de forma mais segura e mais tranquila. Mobília, se eu estiver equivocado, me corrija. O principal gol que você marcou foi naquele jogo Grêmio e Botafogo pela Libertadores? Não. Não, acho que esse jogo não existiu. Grêmio e Botafogo pela Libertadores não existiu. Nós somos campeões da Copa do Brasil com o Juventude, né? E no outro ano nós disputamos a Libertadores. Eu fiz o primeiro gol na história do Juventude em Libertadores, possivelmente, talvez seja o único, né? Porque dificilmente a gente vislumbra a possibilidade de equipes médias e pequenas chegarem a uma Libertadores tão rapidamente, do jeito que o Juventude está na Série B. Tive a oportunidade de ser campeão na Copa do Brasil em cima do Botafogo. Esse foi meu principal título como jogador. Naquela época, o Juventude tinha uma patrocinadora muito grande, Parmalat, né, que também patrocinava o Juventude. E em 96 vivi uma fase muito boa no Criciúma, em que fiz bastante gols no Campeonato Brasileiro da Série A. Pois é, o título da Copa do Brasil foi conquistado pelo Juventude lá no Maracanã com o Botafogo. Sim, naquele 0-0, né? 0-0. É. Bem, Mobília, nós vamos fazer um breve intervalo e depois, na volta, vamos reservar o segundo tempo do programa para falar sobre a tua carreira como técnico e a tua chegada aqui, a convivência já com o Metropolitano. Legal? Ok. Marcelo Mabília, técnico do Clube Atlético Metropolitano, é o nosso entrevistado do TVL Esporte, que faz um breve intervalo. Fique ligado porque logo, logo estaremos de volta. Até já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta na sequência do TVL Esporte, aqui pela TV Legislativa. O nosso convidado hoje é o Marcelo Mabília, técnico do Clube Atlético Metropolitano. No primeiro tempo do programa a gente falou sobre a Copa do Mundo, a tua carreira como jogador de futebol.
Naquela época já começou a ser valorizado um pouco mais o atleta. Você chegou a fazer um pé de meia legal? Olha, eu acho que nós atletas que jogamos nessa década de 90, comecinho de 2000, ainda convivíamos muito com os contratos curtos e com a falta de pagamentos em dia. Essa geração aí que começou a trabalhar a partir de 2010, 2011, é uma geração que realmente ela está pegando os contratos longos, de 4, 5 anos, né, e os clubes com compromissos sendo cumpridos. Não que não haja atraso, mas a gente vive numa situação que está tranquilo, mas a gente segue firme e forte trabalhando, porque a gente se sente muito motivado ainda a conquistar espaços maiores dentro do futebol. Bom, você está na condição de treinador também já faz um tempinho. Passou pelo Inter de Lages, o Tubarão aqui em Santa Catarina e já passou por outras equipes também, né, pelo Brasil. Já tem uma bagagem. Sim, sim. Parei de jogar por opção, parei cedo, com 31 anos de idade. Fiquei 6 meses representando o jogador de futebol. Ou seja, quando eu parei, eu fui buscar, fazendo, talvez despertar aquilo que eu mais teria interesse. Não gostei de mexer com o jogador naquela época. Não faço isso até hoje, porque é antiético com a minha profissão. Depois eu fiquei 1 ano de gerente de futebol da Ubra, e na troca de um treinador da Ubra, quando a gente optou pela demissão desse treinador, me despertou o interesse em ser treinador. Fui me qualificar, fui fazer todos os cursos que o Sindicato dos Treinadores disponibilizam, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Depois fui começar pelas categorias de base, fui para o Mojimirim em São Paulo, onde eu joguei. Em 94, fui ser treinador lá em 2006. Meu primeiro trabalho, eu tive a oportunidade de ser campeão paulista. Aí comecei São Caetano, Novo Hamburgo, até que o trabalho de mais destaque foi no Grêmio, né? Fiquei 3 anos no Grêmio, fui campeão brasileiro na Copa BH, que é uma competição das mais importantes em categoria de base. Comecei 2 anos o Campeonato Gaúcho com a equipe profissional para o Grêmio se preparar com a equipe principal para a Libertadores. 1 ano para o Vanderlei Luxemburgo, outro ano para o Anderson Moreira. Em 2014 eu decidi não trabalhar mais em categoria de base e dar o passo mais importante, que seria trabalhar com a equipe profissional. Procurei sempre esperar e ter calma, vislumbrando sempre no próximo clube condições estruturais de conseguir fazer um bom trabalho. Fiquei aguardando, essas oportunidades apareceram, tanto no Novo Hamburgo, quanto no Inter de Lages, no Tombense e depois no Tubarão. Acho que a gente conseguiu fazer trabalhos extremamente interessantes nesses clubes, sempre atingindo os objetivos. Depois acho que andei me precipitando em algumas escolhas que eu fiz de outros clubes, pegando trabalhos em andamento, em locais sem estrutura. E agora a gente aceitou esse desafio do Metropolitano, sabendo do tamanho do clube, do tamanho da cidade, da importância que o clube tem no cenário do futebol de Santa Catarina. Venho aí há 9 anos sem ser demitido, o que para treinador é bem difícil, mas também não estou naquele nível ainda que eu quero chegar. Eu quero chegar num nível muito mais alto, mas para que isso venha a acontecer a gente precisa, degrau por degrau, consolidar bem uma carreira de treinador, e essa oportunidade que eu recebi aqui no Metropolitano, ela está sendo muito boa, apesar de pouco tempo para trabalhar, devido aí a maratona de jogos domingo e quarta, que eu acho que é uma coisa completamente equivocada. Os jogadores precisam, a cada 15 dias, abrir uma semana para treinamento, para cuidar da parte muscular. E a gente atingiu alguns resultados positivos, esperamos que a gente possa no retorno atingir ou a conquista do retorno, que nos coloca entre os 4, ou a pontuação na geral, que também nos coloca entre os 4, para que a gente possa lá na frente brigar pelo acesso. Pois é, e agora na quarta-feira, 3 da tarde, lá em Itajaí, o jogo com o Almirante Barroso, né? Que acabou perdendo no final de semana. Nesse tempo que você está aqui, é um prazo curtíssimo, já foi possível perceber a necessidade de reforços, e a diretoria acena com essa possibilidade? Como é que é? Porque para chegar de volta à primeira divisão, você sabe que precisa de material humano e qualidade, né? Sim, sim. A gente, desde a minha chegada, a gente já sabia que sexta-feira da semana passada encerravam as inscrições, e a gente pontuou com a diretoria, foi feito um esforço por parte do departamento de futebol, tendo em vista as dificuldades financeiras que todo o futebol brasileiro atravessa, e chegaram jogadores que realmente podem nos dar uma sustentação um pouco maior a nível de experiência, principalmente nos jogos decisivos que nós temos aqui para frente. Então a gente trouxe o Luiz Ricardo de São Paulo, a gente trouxe o Jean Dias, que é um atleta que já trabalhou aqui,
A gente trouxe a parceria com o Grêmio, aí o Fabrício veio a custo zero para nós. Enfim, a diretoria trabalhou forte aí antes de fechar, encerrar as inscrições. Estamos com 35 atletas no BID, temos 9 jogadores acima da idade, já que a competição é uma competição sub-23, só 5 podem jogar. Então a gente está tendo muita calma, muito critério para que as nossas escolhas e as nossas estratégias no dia do jogo possam dar certo. O futebol de Santa Catarina você conhece bem, né? Mas toda a Série B, inclusive sendo de Campeonato Brasileiro, é difícil. É um degrau que exige esforço para subir, né? Sem dúvida. O futebol hoje em dia está muito difícil de ser feito. Existem abnegados que abrem mão do seu tempo de forma gratuita para se dedicar ao clube, colocando dinheiro, enfim. E as equipes hoje em dia estão se estruturando muito, com executivo de futebol, com gerente de futebol, com comissões técnicas com bastante gente, nutricionista, psicólogo, assistente social, analista de desempenho. O staff hoje em dia é muito grande para que a gente possa dar as melhores condições possíveis para o atleta render o seu máximo. Esse investimento ele é alto, né? Porque antigamente o treinador fazia tudo num clube. Hoje em dia não, a gente tem comissões técnicas multidisciplinares para que cada um possa dar o seu máximo na sua área. O clube que a gente trabalha, que é o Metropolitano, nos dá isso de uma maneira muito segura, muito tranquila, mesmo na divisão de acesso, e esperamos que a gente subindo, alcançando a primeira meta, que é a classificação, a gente possa brigar pelo acesso, e alcançando o acesso, o clube possa se estruturar realmente, porque o que mantém uma equipe na primeira divisão durante bastante tempo é a estrutura. É centro de treinamento, é fisioterapia, é categoria de base, enfim. O clube que entender que tem que ter esse alicerce nas categorias de base, seja para gerar negócio, para gerar dinheiro, seja para ter jogadores baratos e da região, né? O clube que entende isso começa a prospectar bons trabalhos. A gente tem aí o exemplo da Chapecoense aqui dentro do estado mesmo, que 5, 6 anos atrás nem brasileiro da Série D disputava, e hoje está na manutenção aí pelo 5º ano seguido da Série A. E um trabalho de um gaúcho como você, o Gilmar Dalpozo, né? Que ele foi subindo degrau a degrau lá. Sim, o Dalpozo passou por lá. A gente teve o Cadu também, que é de Venâncio Soares, que foi gerente de futebol por muito tempo, que infelizmente faleceu na tragédia, com outros profissionais de altíssimo nível que ali estavam. A Chape, acho que ela é um exemplo de que dá para se fazer futebol, né, sendo eficiente com aquele pouco dinheiro que se tem. Pois é. Falar em Chapecoense, o Campeonato Brasileiro da Série A será retomado agora no meio de semana, assim como a Copa do Brasil, já no início da semana, nessa segunda-feira, com 2 jogos. Mabília, para quem não te conhece ainda, e o torcedor aqui está curioso, né? Qual é o perfil do técnico Marcelo Mabília? Olha, isso é muito perguntado sempre, né? Quando a gente é jovem e está em formação, ou não, o pessoal não conhece aí no nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu acho que o profissional hoje em dia, mesmo eu sendo ex-jogador, tem que se qualificar, tem que estudar, tem que ficar atento a tudo aquilo que, como eu falei aqui durante a nossa entrevista, o futebol está vivendo uma grande transformação, no que diz respeito a treinamento, recuperação de treinamento, controle de treinamento, vestiário, problemas extracampo, financeiro, essas coisas tudo não mudou, mas a questão do treinamento, da recuperação, da participação da fisioterapia no treino, da participação de preparadores físicos em treinos com bola, isso está numa evolução gigantesca que proporciona que os atletas cheguem muito mais preparados para render o seu máximo. Então, me preparei bastante para isso, me considero um cara equilibrado emocionalmente, trabalho numa profissão que dentro do Brasil somos muitos para poucos clubes. É o grupo do WhatsApp que eu participo, nós somos 155 treinadores da FBTF para 20 clubes na Série A, 20 clubes na Série B, não estou falando de Série C. Então a oferta é muito grande, né? Os clubes atravessam sem problemas financeiros enormes, então sempre, na maioria das vezes, optam por treinadores mais baratos, né? Porque o risco é o mesmo, teoricamente, para quem dirige futebol. O que a gente precisa é qualificar cada vez mais os nossos dirigentes para que façam avaliações inteligentes do nosso trabalho, qualificar cada vez mais a imprensa para que fale de futebol, que a gente não fique perdendo tempo sobre o brinco do Neymar, sobre o cabelo do Neymar. O que importa é desempenho, né, performance, e eu acho que o Brasil caminha muito nesse sentido. Por mais que a gente, em determinados momentos, saiba que a imprensa tenha determinados
focos são importantes para dar audiência. A gente vê hoje nas nossas categorias de base de todo o Brasil, né, o tipo de treinamento que está sendo dado, o tipo de comportamento que está sendo exigido, o nível de instrução que o nosso jogador jovem está chegando para o profissional é altíssimo e nós teremos, sem dúvida nenhuma, nos próximos anos, uma safra de atletas de alto nível, de jogadores realmente preparados para aquilo que vão enfrentar no alto nível, e cada vez mais cedo os atletas vão acabar saindo do nosso Brasil, como a gente viu esse exemplo agora há pouco aí do Flamengo vendendo Vinícius Júnior, o Santos vendendo, o Real Madrid comprou 2 jogadores que são a maior promessa do futebol brasileiro, Santos, né? E vão, o Rodrigo, e vão levar eles para lá com 18, com 19 anos de idade. E o Arthur, que foi para o Barcelona agora, né? A gente teve participação na formação do Arthur, que é um atleta lá do Grêmio. Acredito que ele ou o Luan poderiam ter ido para a Copa do Mundo, porque viviam um momento muito bom, né, antes da Copa do Mundo começar, e Copa do Mundo é para quem chega bem no momento. A gente está cansado de ver levar pelo histórico, pelo passado, e o cara chega na Copa do Mundo, que é um torneio, né, não consegue se desempenhar, mas enfim, o Tite é um cara acima da média, um cara que se preparou, que se qualificou. Talvez, se ele não tivesse assumido a seleção nas eliminatórias, nós nem na Copa estaríamos, e a gente se esquece quando ele assumiu, estava em 6º lugar, uma seleção completamente desanimada, e ele foi o grande responsável por essa transformação. Esperamos que a CBF, o mais rápido possível, anuncie ele a sua renovação. A França foi campeã com uma média bem baixa em relação às outras na idade. Aí o Mbappé, né? Que foi o cara ali que baixou essa média. Eu também sou de acordo contigo e com a maioria. Se o cara está bem, tem que ser no momento, né? Não adianta se fechou o grupo, como o Dunga fez, o próprio Tite e tantos outros, porque grupo não resolve. Você sabe que no Brasil temos tantos jogadores bons que a gente sempre vai ter esse problema numa Copa do Mundo, porque a grande maioria dos jogadores brasileiros são negociados muito cedo, ficam jogando lá fora no alto nível, que a intensidade do jogo lá fora é completamente diferente do jogo aqui no Brasil, por vários motivos, né? Uma Série B do Campeonato Brasileiro, você joga com menos 2 graus em Caxias, 3 dias depois você joga com 40 graus na Bahia. Isso não existe em nenhum campeonato nacional no mundo, nem a distância percorrida, né, dentro de avião, dentro de ônibus. Então existem uma série de fatores culturais, socioeconômicos, que envolvem a formação do nosso atleta. Esperamos, né, que o Brasil possa reagir como país, que isso reflete para nós, dentro do futebol, o material humano que a gente trabalha. Para fechar, Mabília, quem é a tua referência como treinador? Olha, eu fui auxiliar do professor Ivo Wortmann durante 3 trabalhos, e o Ivo também foi meu treinador. O Ivo é um ex-jogador de futebol, que jogou no Grêmio, jogou no América, um pouquinho mais antigo. Figura conhecidíssima. Trabalhou em vários clubes do Brasil. Trabalhou 6 anos na Arábia Saudita como auxiliar técnico do professor Parreira, que é a nossa grande referência. E eu tive a possibilidade de, trabalhando com o Ivo como atleta e como auxiliar técnico, entender um pouco mais do treinamento de alto desempenho, do treinamento de alto nível, de tudo aquilo que o atleta precisa encontrar durante a semana para realmente refletir no domingo. Então ele é a minha referência a nível de treinamento, porque a referência dele é o Parreira, e eu não trabalhei com o professor Parreira, ou conheço, né? Sou conhecido, não sou amigo, mas sou conhecido, e acho que nós temos algumas referências importantes dentro do nosso futebol, principalmente os caras que ganharam a Copa do Mundo. Né? O Filipão ganhou uma Copa do Mundo, ele tomou 7-1, cara, ele ganhou uma Copa do Mundo. Isso hoje que a França está vivendo, o Filipão nos proporcionou. Em 2002. Tinha Rivaldo, tinha Ronaldo Fenômeno, tinha Ronaldinho Gaúcho, assim como a França tem os jogadores que teve hoje que se destacaram, que são de altíssimo nível. Então, assim, o treinador brasileiro administra muito mais coisa fora de campo do que o treinador europeu. O treinador europeu não tem problema com indisciplina, não tem problema com salário atrasado, com folha de pagamento, uma série de coisas que nós aqui no Brasil administramos. Então, eu digo que 50% do nosso tempo ele é dedicado a administrar interferências externas e 50% a gente se dedica ao futebol. Quando na Europa, o Mourinho, o Guardiola pode se dedicar 100% só ao futebol. Mabília, muito obrigado, hein? Sucesso. Eu que agradeço o convite. Marcelo Mabília, técnico do Clube Atlético Metropolitano, participou, nos ajudou a fazer o programa, contou aqui no TVL Esporte a sua trajetória como treinador que é, mas também como jogador que foi, inclusive entre os títulos, como ele disse, o que marcou a carreira foi de ter sido campeão da Copa do Brasil pelo Juventude. O programa está terminando. Te convido para que você continue nos fazendo companhia. A todos um grande abraço e até
A próxima.